início a mais um programa Anatomia do Poder, programa que todos os domingos, para todos os lares de todos os estados do Brasil, às 8 horas da noite, vai para apresentar o que o poder público e privado por dentro e por fora. Temos hoje o privilégio de ter como nosso convidado para mostrar o que representa um dos institutos mais importantes hoje para o desenvolvimento econômico do país. E foi graças ao nosso convidado de hoje que nós tivemos a evolução desse instituto no Brasil, desse instrumento, desse mecanismo que permite que os pequenos empresários, os médios empresários possam se desenvolver. Muitos criticaram a política centralizada na época da União Soviética, dizendo que era uma economia tão planejada, mas que não tinha os seus vasos capilares, porque era uma economia só de grandes empresas, sem que as médias e pequenas empresas aparecessem, todas as empresas estatais. E na economia de mercado, o que nós temos é esta economia crescendo em função da possibilidade de vasos comunicantes, desde as grandes artérias, as grandes organizações e empreendimentos, mas fundamentalmente aquilo que dá estabilidade nos momentos de crise são os pequenos e médios empreendimentos. E o instrumento que foi introduzido para que essas pequenas e médias empresas não ficassem sujeitas ao sistema financeiro, que normalmente é seletivo no que diz respeito a poder financiar a produção, o comércio, se deveu ao factoring, ao arrendamento mercantil. O introdutor do factoring no Brasil, de rigor, foi o que vamos entrevistar, o nosso entrevistado do dia de hoje, o professor Luiz Lemos Leite, que é o presidente da ANFAC há 32 ou 34 anos, e que vai falar sobre a importância desse instituto para que os senhores compreendam o que isto representou no desenvolvimento. Foi diretor do Banco Central, pertenceu ao Banco do Brasil, mas dedicou a sua vida, desde que viu nesse instrumento, um grande instrumento de desenvolvimento do país, a fazer com que esse instrumento, esse mecanismo, esse instituto do direito brasileiro, do direito comercial brasileiro, pudesse ser utilizado e tivesse o papel relevante que teve na nossa economia. Meu caro Luiz Lemos, é um privilégio tê-lo aqui. Eu gostaria que você explicasse para o telespectador o que representa o factoring, o arrendamento mercantil, e o que isso trouxe realmente para o desenvolvimento das médias e pequenas empresas brasileiras. Bom, doutor Ives, é sempre um prazer ter esse contato. Somos amigos há muitos anos e realmente um programa como esse, com a importância que tem, com a divulgação que tem, para mim é um privilégio. Eu comecei a atividade exatamente há 32 anos, em 1982, quando me aposentei do Banco Central, e lá já examinava alguns casos. Tivemos até o que despertou o meu interesse no FACT foi exatamente a primeira fiscalização que o Banco Central fez em 1968, num banco de investimento aqui de São Paulo, que o banco simulou uma operação de FACT, como o banco comercial não podia fazer, transferiu para o banco de investimento. E a nossa fiscalização, a auditoria, detectou o problema. E eu me aprofundei. A partir desse momento, comecei a estudar o assunto, em 1968. Depois, como diretor do banco, fiz um seminário lá em Brasília para dirigentes de bancos e lancei, por exemplo, por que no Brasil não existe o CDI, que não havia? Quanto à margem das corretoras, entendeu? Por exemplo, o factoring é um instrumento que hoje está se divulgando no mundo, que de apoio a pequena e média empresa. E quando eu saí do banco, me aposentei, fui para a iniciativa privada, falei, eu preciso ter alguma atividade. Eu queria exatamente desenvolver um trabalho no sentido de ter uma ocupação, não ficar em casa, como aposentado. Aí era o fim, né? E aí lancei o Factory. Começamos no Rio de Janeiro, no dia 11 de fevereiro de 82, 11 companheiros. Foi uma aventura, que realmente não tínhamos nada assim de concreto. E a primeira iniciativa minha foi fundar a associação, porque nós, quando começou no Brasil o leasing, arrendamento mercantil, era um
um negócio que começou a ser divulgado nos jornais, pequenos anúncios. Eu estava no Rio de Janeiro, no banco, e o Banco Central ia fiscalizar, ninguém sabia o que era. E estava um negócio meio perdido. Então, para evitar qualquer problema, vamos criar uma entidade que, pelo menos, vai ter força, vai ter uma atuação institucional, corporativa, no sentido de desenvolver o Factory. E a primeira coisa que eu fiz foi traduzir, como latinista, ex-seminarista, professor de português, foi traduzir Factory para o português. Então, Factory, a origem é latina. Facto, factores é um substantivo da terceira declinação latina, que quer dizer agente mercantil. Então, os romanos tinham o agente mercantil como um verdadeiro consultor. E, com a evolução do tempo, a queda do Império Romano, vieram a época dos grandes descobrimentos, Portugal mesmo criou as factorias, entendeu? E desenvolvendo sempre essa atividade. Agora, o Factory assumiu realmente uma grande base, foi com a colonização inglesa, que eles usaram o factor como um representante comercial na América, representando os interesses da metrópole, que era Londres. E com a queda com a independência americana, foi em 1808, em Nova York, surgiu a primeira empresa de factoring como factory, exatamente um consultor, que era um facto, que tinha um grupo de pequenas indústrias têxteis, que eram clientes dele, que ele dava essa consultoria. Então, como ele começou a observar que, como ele selecionava os sacados da nossa linguagem, os compradores dos produtos dessas clientes deles, de indústria têxtil, como era um homem rico, ele então propôs a ele o seguinte: aquilo que eu já selecionei como boa liquidez, eu compro esses créditos. Foi aí, então, neste momento, em 1808, em Nova York, que surgiu um negócio chamado Factory, que era um negócio feito pelo factor. O negócio feito pelo factor, usando uma expressão inglesa, era Factory. E o Factory se desenvolveu efetivamente depois da Segunda Guerra. Foi quando uma empresa americana, apoiando o Plano Marshall de recuperação da Europa, levou o Factory para vários países. Senhores telespectadores, só para que os senhores perceberem essa evolução que está apresentando, meu amigo, aliás, nós somos amigos há uns 40 e poucos anos, o que é o factoring, entende? Na prática, uma média e pequena empresa tem a sua produção, tem determinados créditos e vai precisar ter o dinheiro para continuar. Ela pode vender a sua produção e os seus créditos, e essa venda desses créditos, ela faz de imediato dinheiro, obtém recursos, ficando aquele que é o facto, o detentor, o agente que adquiriu, a receber os créditos que ela tem em relação a toda a produção que vendeu. Então, é quase uma compra de produção, entende? Com a compra dos créditos que essa produção colocada faz com que o agente, tendo recebido e comprado esses créditos, seja aquele que é o titular e que vai receber dos diversos credores que compraram, dos diversos devedores que compraram aquela mercadoria. Então, a pequena empresa, se ela vai a um banco e não consegue crédito para financiar a sua produção, quando ela vende a sua produção para uma empresa de factoring, na prática ela está conseguindo tais recursos e por recursos muito menos onerosos do que no sistema financeiro. Porque, na verdade, ela vendeu a sua produção. No sistema financeiro, ela obteve o dinheiro, a produção no máximo pode ser uma garantia, mas no fundo o que nós temos é um sistema funcionando como um sistema financeiro. Emprestei o dinheiro, tem que receber. No facto, não. Se compram aqueles créditos. Exatamente. As várias iniciativas e ações da ANFAC ao longo desses anos demonstram o nosso protagonismo nessa defesa. Tanto que, logo no início, a grande questão que nós tivemos com o Banco Central era caracterizar uma atividade financeira ou uma atividade comercial. E conseguimos provar, e está aí hoje vigorando no país, é uma atividade comercial. Por quê? Como você muito bem disse, no momento que ele gerou um direito, um crédito, de uma venda que ele fez, do produto, aquilo é representado por eu costumo dizer numa linguagem, para todo mundo entender, por um pedaço de papel que é o título de crédito, que é um bem. E eu compro aquilo, é como se eu estivesse comprando a mercadoria dele. Pago à vista e vou cobrar para quem ele vendeu. Então, é diferente do banco. O banco faz o adiantamento, o banco me faz o adiantamento, eu vou ter que pagar o banco. No nosso caso, eu pago
à empresa cliente e vou cobrar para quem ele vendeu, que vai ser o meu devedor. Juntamente com isso, o que é que nós fazemos? Fazemos um trabalho muito importante, que eu acho mais importante no FEC, é o apoio que nós damos à pequena empresa. O pequeno empresário ele tem deficiência de tudo. Ele sabe fazer o seu negócio. Agora, ele não tem noção de mercado, não tem noção de organização. O grande problema é o problema de gestão. Tanto que as estatísticas de Sebrae e outros órgãos do governo dizem a pequena e média empresa está fadada a viver 2, 3, 4, no máximo 5 anos. E nós damos condições de sobrevivência a essa empresa. Por quê? Porque garantimos esse suporte na parte de gestão, na parte mercadológica, ajudamos a vender. Todo esse conjunto, como eu digo, serviços de factory são complexos. Meu caro Luiz, nós vamos aos nossos comerciais e logo em seguida vamos continuar o programa. E, aliás, essas explicações, eu tenho a impressão que o telespectador vai perceber porque o factoring permite que as empresas não durem como as estatísticas demonstravam. Exatamente. Nenhuma empresa, ou as pequenas empresas, 70% ou 80% fecham com menos de 5 anos. Vamos agora aos nossos comerciais. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo convidado especial o senhor Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC há 32 anos, a Associação Nacional de Factoring. E eu disse isso num prefácio de um livro dele que teve dezenas de edições, que é o Factoring no Brasil, que ele é um introdutor do Factoring. Na história do Brasil, daqui 200, 300, 400 anos, vão se lembrar do senhor Luiz Lemos Leite como introdutor desse instituto importante. Como eu faço em todo o programa, eu vou lhe entregar um disco gravado pelo Eduardo Santana, compositor, pegou 12 poemas meus, dedicados à minha mulher, e fez um CD que eu lhe ofereço. Muito obrigado. São 61 anos de namoro e, na prática, os sonetos que aí estão, musicados pelo Eduardo Santana, representam um pouco desse amor que há 61 anos eu tenho por minha mulher. Eu tenho aquele livro seu de sonetos, né? Como? Exato, o livro de sonetos que você tem. De vez em quando, nas horas assim de lazer, então, eu quero me inspirar um pouco e ler seu livro. Tá ótimo. Mas, Luiz, eu queria que você contasse um pouco o que efetivamente foi essa luta. Porque no Brasil, o que ocorre? Todos entendiam que só o sistema financeiro é que poderia financiar o desenvolvimento. E o sistema financeiro, enfim, por mais que o sistema financeiro, como trabalha com dinheiro de terceiros, eles têm que ser extremamente severos no sentido dos créditos, porque eles terão que dar satisfação àquelas pessoas de quem eles receberam o dinheiro para usarem do negócio das finanças. E você foi diretor do Banco Central, sabe disso. Uma vez conto-se até uma história que eu acho interessante, uma brincadeira, Luiz, de um cidadão que durante 25 anos só deixou dinheiro no banco, nunca teve problema. Um dia a empresa teve dificuldade, ele foi falar com o gerente disse, agora eu não posso emprestar porque sua empresa tem dificuldade. Mas durante 25 anos não, agora eu não posso. E contam que ele lembrou-se que tinha visto o cidadão jogando no jockey. O gerente disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta e o senhor diz que posso para ver se eu ganhar a aposta, o senhor me empresta. Se eu perder, eu vou fazer. Daí o gerente, mas eu é que faço o jogo. Eu tenho um olho de vidro, que é tão perfeito que ninguém descobre. O senhor seria capaz de dizer qual é? Ele disse, é esse. Como o senhor descobriu? É muito simples. Nesse olho de vidro havia um laivo de piedade. Que o sistema financeiro, na verdade, trabalha com dinheiro de terceiros. Ao contrário, o factoring, o risco é fundamentalmente o risco do empresário. Eu queria que isto ficasse claro em todo o seu trabalho para convencer a importância no Brasil, parlamento, executivo, judiciário, que é um instituto de direito mercantil e não de direito do sistema financeiro. Exatamente. Essa foi a grande luta que nós tivemos, você acompanhou bem, com o Banco Central.
E depois de 6 anos de muita luta, o Banco Central reconheceu, através de uma circular, 1359, que eu digo, é o maior documento que nós temos, inclusive para o empresário de facto, que não sabe da história. Esse é o grande documento da nossa carta de alforria. Por quê? O Banco Central teve aquela luta toda, durante 6 anos, e se rendeu a uma realidade. No momento em que nós provamos ao banco que era uma atividade comercial, no momento em que nós provamos ao banco que nós só podemos trabalhar com pequenas e médias empresas, e principalmente no momento que o banco se convenceu que nós só podíamos trabalhar com nossos próprios recursos, nós não colocamos em risco a poupança pública, que é a função do Banco Central zelar pela rigidez do sistema. Então, no momento que eu tenho uma empresa, nós fazemos a avaliação do risco, tanto da empresa cliente como da empresa dos sacados. E, com base nisso, nós operamos. Então, fundamentalmente, nós trabalhamos com recursos próprios, quer dizer, o risco é todo nosso, o risco é nosso, quer dizer, a preocupação que nós temos é exatamente pautar nossa conduta sempre dentro desses limites, para que não haja qualquer imputação que nós estamos invadindo o sistema financeiro, como já houve no passado. Felizmente que hoje o mercado está bem... Vocês têm, inclusive, na ANFAC, um conselho de ética. Temos um conselho de ética. Desde o início. Você foi o Aliás, primeiro presidente que do... organizou o nosso conselho de ética. Quer dizer, então, nós temos dos pilares nossos, você conhece muito bem. Isso é importante. A ANFAC, ela criou um conselho de ética para não permitir a deturpação das operações, não transformar isso numa eventual agiotagem, exatamente, e mostrar que o Instituto é de Direito Comercial, não é de a nossa luta, financeiro, e eu realmente tive esse privilégio de ser o primeiro presidente do Conselho de Ética. E nós temos, então, a grande preocupação, o empenho de preservar os princípios da legalidade, da ética e, sobretudo, a gente está sempre atualizado, inovar. Naturalmente, nesses 32 anos, houve uma evolução grande em toda a parte operacional. Então, hoje, por exemplo, nós temos hoje 151 mil clientes, pequenas e médias empresas. 151 mil clientes, que sobrevivem a nossas expensas. Quem dá o apoio para eles na parte financeira, quem dá o apoio para eles na parte de gestão, orientamos. Nós não temos ingerência na empresa, mas orientamos, inclusive. As empresas não teriam nem condições de sobreviver se ficassem só no sistema financeiro. Exatamente. Elas não conseguiriam. Não conseguiriam, exatamente. Nós orientamos. E outra coisa, quer dizer, o pequeno empresário não tem uma governança corporativa. Nós suprimos essa governança dele através da orientação. Então, que 151 mil pequenas e médias empresas sobrevivem, nós temos empresas com 32 anos como clientes nossos. Isso com nossos próprios recursos. Ano passado, 2013, nós realizamos 100 bilhões de reais de compra de direitos. Quer dizer, o giro que nós proporcionamos aos negócios dessas empresas, com nossos recursos. 100 bilhões de reais é o PIB do Uruguai. E 2 PIBs do Paraguai. Exatamente. Então, você vê a pujança do nosso negócio. Hoje, somos reconhecidos pelas autoridades todas. Temos hoje um bom padrão de gestão das nossas empresas. Nós temos permanentemente o cuidado de uma educação executiva, proporcionando toda a série de cursos e eventos. Com o Judiciário, já fizemos 21 eventos com o Judiciário. Com o Poder Judiciário. Poder Judiciário. Eventos específicos, levamos ministros do STJ, desembargadores. Estamos programando ano que vem um grande evento nacional em Santa Catarina. O presidente do tribunal lá, o desembargador Nelson, amigo nosso, íntimo, inclusive agora no nosso congresso no Rio de Janeiro, realizamos o 12º Congresso Brasileiro, com a participação do ministro Salomão, do juiz Ayub, que fez a recuperação judicial, o desembargador Nelson e outros desembargadores, fora empresários que foram lá prestigiar o nosso congresso. Inclusive, não tivemos o privilégio de tê-lo lá, né? Foi feito um convite formal, querendo ter a presença do doutor Ives Gandra, mas eu compreendo muito bem essa... Não, mas eu estive em diversos congressos. Muitos congressos, diversos. Os congressos em São Paulo, todos você foram. Dando todo o apoio. Total. O importante que eu quero deixar a minha mensagem, no sentido de que é uma atividade hoje autorregulada,
quer dizer, uma atividade que tem todos os seus princípios dentro, inspirados em normativos infralegais da administração pública federal, em atos legislativos infraconstitucionais que dão respaldo à nossa atividade. A nossa lei foi aprovada, Ives. Durante 12 anos a lei foi aprovada. Acontece que, como ela tramitou em caráter terminativo, dependia de 5 sessões plenárias da Câmara, passou pelo Senado, passou para subir para a sanção. O governo, a Fazenda, então interpôs um recurso para ir para o plenário. Então já faz 2 anos que nós estamos parados com lei aprovada e não sancionada. Porque agora volta, porque ela foi aprovada, já foi enviada à presidência? Não foi. Porque ela foi aprovada. Então, como ela tramitou em caráter terminativo, dependia de 5 sessões plenárias. Se não houvesse nenhum recurso desse período, ela subiria automaticamente para a sanção. Então, houve esse recurso da Fazenda para que ele fosse submetido ao plenário antes de subir, que não havia necessidade, que ele tramitou em caráter terminativo. Então, eu costumo dizer, nós temos uma lei aprovada, mas não sancionada. Depois de 12 anos, quer dizer, ver o nosso empenho em buscar uma coisa séria, profissional, que nós temos primado, todos nós, a preocupação nossa na FAC, o profissionalismo, entendeu? A seriedade, a legalidade. Esses são os pilares que sustentam a nossa atividade e a FAC protagonizando sempre essa linha de atuação. Meu caro Luiz, nós estamos chegando ao final do programa e quando eu o convidei para o programa foi exatamente para mostrar aos nossos telespectadores a importância, porque a ideia do programa Anatomia do Poder é mostrar os diversos institutos, as diversas instituições, de que maneira o Brasil funciona através dos diversos aspectos do poder no país, poder público e privado. E vocês tiveram essa oportunidade de verificar como tivemos uma evolução graças à figura de Luiz Lemos Leite. Eu sempre digo, não é porque é meu amigo há mais de 40 anos, mas a história terá um lugar dentro do direito comercial, dentro da história das médias e pequenas empresas, a importância do FECTRA. Só se viabilizou no Brasil graças ao trabalho desse meu querido amigo aqui presente. Meu caro Luiz Lemos, muito obrigado pela sua presença no programa. Eu não sei como agradecer essa oportunidade. Gratíssimo, mais uma vez, por tudo. Ora, um privilégio. Está encerrado o programa e eu espero-os novamente, meus caros telespectadores, no próximo domingo.